O que acontece depois desse momento é mais importante do que você imagina. Não pelo que você diz, não pelo que ele diz, mas pela impressão emocional que você deixa ao partir. E não estou falando de nenhum truque ou estratégia vazia. Estou falando de uma chave psicológica e emocional que Carl Jung já percebia em sua teoria do inconsciente coletivo. A alma feminina tem muito mais força quando não se justifica, mas quando a habita em silêncio. Neste vídeo, você vai descobrir exatamente como partir com uma presença tão marcante que ele não consegue parar de pensar em você, mesmo que não te escreva, mesmo que não diga nada, mesmo que tudo pareça ter acabado. E hoje vou mostrar a vocês como alcançar isso. Fiquem atentos porque o que vem aí é incrível. Isso vai mudar para sempre a forma como você entra e permanece na mente de um homem. Então, como sempre peço a vocês, curta e se inscreva. É totalmente gratuito para você e me ajuda muito. Além disso, se você se identifica com isso, compartilhe com alguém que você conhece e que também possa se beneficiar. Pronta? Vamos começar. Você não marca quando fica, mas sim quando vai embora. A verdade é que ninguém te conta o que realmente faz alguém pensar em você. Não é aquele momento intenso que viveram juntos, nem o que você disse enquanto o olhava, nem o que você achou que ficaria gravado na memória dele. O que realmente marca é a forma como você parte. Sim, é simples assim. Brutal e tão incompreendido por tantas mulheres que, sem perceber, se sabotam justamente no momento mais crucial. Depois de um momento íntimo, tudo muda para ele, para você e principalmente para a percepção inconsciente que ele começa a ter de você. E aqui está a verdade que ninguém te conta. Não é quando você está presente que a conexão se aprofunda. É quando você vai embora sem ansiedade, sem drama, sem vazio. Vou te mostrar como isso funciona e prometo que você nunca ouviu falar disso antes. Isso aconteceu com Dália, de 49 anos. Ela não estava em busca de amor. Estava naquela fase em que não queria mais jogos nem ilusões. Apenas conexões verdadeiras, onde respeito, desejo e liberdade pudessem coexistir. Ela namorava alguém há 3 meses que parecia ter esse potencial. Eles se conectaram, conversaram, a conversa fluiu naturalmente e um dia o esperado aconteceu. Um momento muito íntimo e muito poderoso de conexão emocional. Mas o que veio depois mudou tudo. Ele ficou em silêncio, não frio, não distante, apenas no próprio mundo. E ela, sem saber como interpretar aquele silêncio, começou a falar, a explicar, a brincar, a preencher o vazio, a tocá-lo, a buscar algum sinal. Nada parecia errado, mas sua energia se tornou exigente. Não era o que ela fazia que importava, mas o que ela transmitia sem dizer uma palavra. Ele não foi embora naquele momento, mas algo mudou. No dia seguinte ele não escreveu. Na semana seguinte estava ocupado. E em algumas semanas a promessa de profundidade se dissipou. O motivo? Dália não sabia a hora de recuar. Não foi a presença dela que apagou o desejo. Foi a dificuldade em desaparecer com dignidade. E o inconsciente masculino detecta isso como um desequilíbrio, como se o que ela tinha acabado de viver com ele não fosse suficiente, como se ela precisasse garantir que ele fosse procurá-la. Mas escute bem, porque aqui está a parte reveladora. Um homem não começa a sentir sua falta quando você está perto. Ele começa a sentir sua falta quando percebe que você não precisa correr atrás dele depois de tê-lo tocado por dentro. É aí que nasce o vínculo verdadeiro, não no momento da entrega máxima, mas no que vem logo em seguida, no seu silêncio, no seu olhar sereno, no seu afastamento firme, mas feminino. E é aqui que muitas mulheres se perguntam: como faço isso sem parecer fria? Como parto sem que ele sinta que estou o ignorando? Vou te dizer agora mesmo. Primeiro, não preencha o silêncio. Ele precisa desse espaço para se conectar emocionalmente com você.
O silêncio que se segue a esse momento não é algo negativo. É terreno fértil para a memória emocional. Se você o interrompe nervosamente, quebra esse processo. Segundo, faça da sua despedida um ato de plena presença. Não vá embora com pressa, nem esperando aprovação. Vá lavar o rosto com calma. Organize suas coisas como se estivesse em casa. Não saia como uma convidada indesejada. Saia como uma senhora. Terceiro, se precisar dizer algo, seja breve, com um sorriso discreto e com a segurança de quem não espera a reação. Uma frase gentil como "cuide da sua energia hoje" ou "nos veremos quando tiver que ser". Dizer isso com tranquilidade vale mais do que 1000 "me avisa". E mais importante, não pergunte se está tudo bem. Você não precisa perguntar isso. Você já está bem consigo mesma. Lembre-se, a mulher que vai embora sem medo de não ser procurada é exatamente aquela que mais rapidamente se torna um pensamento recorrente, porque não deixou um vazio, mas um eco emocional. E agora sim, você está pensando, ok, entendi que preciso partir de forma diferente, mas existe algum gesto específico, algo concreto que eu possa fazer? O que posso fazer antes de ir embora para que ele não esqueça de mim? Sim, existe. E no próximo ponto vou mostrar para vocês. Não é complicado, não é artificial, mas é tão poderoso que quando você sentir isso, perceberá que não precisa mais buscar validação, porque estará no controle. A lembrança silenciosa vai assombrá-lo, e ele começará a procurá-la sem saber por quê. O gesto que o deixa emocionalmente paralisado. E ele precisa decidir como lidar com essa emoção sem que você diga uma única palavra. Existe um momento que poucos percebem. Um momento breve, mas intenso, em que você já deu tudo o que tinha para dar e a mente dele entra num estado que poucos sabem como aproveitar. Aquele momento é indescritível, mas inesquecível emocionalmente. E o que você faz nesses segundos finais antes de partir pode fazê-lo sentir que algo se completou ou fazer com que ele comece a te ver como um eco que não consegue silenciar. A diferença está no gesto final, não no que você diz ou no que acha que ele precisa, mas numa decisão microenergética que se enraiza nele sem que ele perceba. E vou ser franca com você. A maioria das mulheres não faz isso, não porque não queiram, mas porque as emoções as dominam. Ficam, falam demais e buscam a aprovação nos olhos dele, se esforçando para parecer doces, agradáveis e valiosas. Mas esse esforço estraga tudo, porque o que realmente deixa marca é a mulher que não se esforça, aquela que parte por escolha própria e se retira em busca da sua liberdade. Foi isso que Vivian, de 50 anos, casada há 27, vivenciou. Uma vida estável, 2 filhos adultos, um casamento que parecia organizado, mas onde a intimidade fazia falta há anos. Estava adormecido até que, por meio de uma daquelas sincronicidades emocionais que ninguém planeja, houve um reencontro poderoso com o próprio marido. Uma noite diferente em que ela finalmente se sentiu vista, tocada, reconhecida. Mas quando tudo acabou, Vivian sentiu algo ainda mais forte. A necessidade de ficar ali, de aproveitar aquele momento para serem eles mesmos novamente, de conversar, de agradecer, de ficarem lado a lado, relembrando tudo o que haviam perdido. E o que ela recebeu foi silêncio. Ele permaneceu imóvel, não frio, mas distante, e nos dias seguintes o vínculo ficou ainda mais tenso do que antes. Ela não entendia nada, até que ouviu isso numa sessão de terapia. Viviane, não era hora de reconstruir o passado, era hora de se retrair com a sua energia recém-descoberta. Isso a destruiu por dentro, porque ela compreendeu que quanto mais conectada emocionalmente ela estava, mais precisava de afirmação. E isso dissipou o mistério, dissipou a força, porque seu gesto final não foi elegante, foi inseguro. E o inconsciente masculino percebe isso como peso, não como conexão. Então, o que Vivian deveria ter feito e o que você pode fazer? Vou te mostrar da forma mais clara possível.
Primeiro, entenda que um momento impactante dispensa explicações. Não é hora de dizer, isso foi especial, ou perguntar, você também sentiu isso? Isso acaba com o mistério. E o enigma é exatamente o que faz ele pensar em você. Segundo, aprenda a criar pausas emocionais com o seu corpo. Não corra, não explique, apenas respire. Fique por um instante, olhe para o horizonte. Faça contato visual breve, suave e indireto, como se estivesse guardando algo para si. Terceiro, seu gesto final deve ser simbólico. E aqui está o ponto mais importante. Escolha um movimento simples, repetível e autêntico que ele associe a você sem saber por quê. Vou dar alguns leve exemplos. E delicado no braço dele, enquanto você parte sem olhar para trás. Uma forma muito pessoal de arrumar o cabelo antes de se virar. Um breve sussurro que não busca resposta. Um toque suave na beira da cama ou um olhar de relance sem pressa. Podem parecer detalhes, mas para o subconsciente são âncoras. São pequenos símbolos que ele não esquecerá. E não porque os analise, mas porque ficaram gravados no seu estado emocional alterado, e isso permanece. Quarto, nunca parta esperando algo dele. Esse gesto final precisa vir do seu centro, não da sua expectativa. Se você for embora esperando que ele venha te procurar, isso transparece e você perde o seu poder. Mas se você partir porque já se entregou completamente, com toda a sua autenticidade, e agora escolhe se retirar sem dever nada, você deixa um vazio emocional que ele tentará preencher sozinho. E é isso que você quer. Não que ele pense em você por culpa, mas que se lembre de você porque você lhe deu paz e fogo ao mesmo tempo. E depois foi embora como alguém que não precisa ficar para ser inesquecível. Esse gesto final, essa maneira de partir sem ressentimento, sem ego, sem ansiedade, é mais forte do que qualquer palavra bonita. E agora que você sabe disso, provavelmente está se perguntando, e se eu já tiver feito o contrário? E se eu tiver ficado tempo demais, falado demais, ou demonstrado demais o meu desejo de que ele ficasse? Não se preocupe, porque no próximo ponto vou explicar qual é o erro invisível que muitas mulheres cometem logo após um encontro emocional intenso e como evitá-lo. Você pode consertar isso sem provocar nem se humilhar. E o melhor de tudo, pode começar hoje mesmo. O erro que diminui o seu impacto sem que você perceba e como revertê-lo sem implorar. Não foi o que você fez enquanto estavam juntos. Foi o que você fez depois que começou a apagar o seu poder sem que você sequer notasse. E preciso te dizer isso com firmeza, ainda que doa um pouco. A maioria das mulheres perde o seu magnetismo, justamente quando acredita estar o intensificando ao máximo. Não porque digam algo ofensivo, nem porque façam algo claramente errado, mas porque agem a partir de um lugar que o inconsciente masculino interpreta como necessidade, mesmo que você o vivencie como carinho, como um gesto atencioso ou como uma forma de afirmação. E esse lugar, esse estado interior, que começa a se manifestar sem o seu controle, chama-se medo de não ser lembrada. É aquele micropânico disfarçado de doçura, aquela vontade de escrever algo 1 hora depois. Aquele pensamento carinhoso. E se eu o afastar se não falar com ele o dia todo? Aquele olhar que quer dizer, quero que isso aconteça de novo, mesmo que você diga, está tudo bem, estou indo embora agora. Ele sente tudo isso, mas não sente como amor. Ele sente como um peso emocional, o que o afasta. Isso foi vivido na prática por Marcela, de 48 anos, casada, que passa por um momento de reconciliação após quase 10 anos de distanciamento emocional do marido. Houve uma profunda proximidade entre eles. Ela sentiu que tudo havia mudado. No dia seguinte, preparou o café da manhã para ele e enviou um bilhete no trabalho. Mandou uma música que representava o que ela havia sentido e escreveu para ele ao meio-dia. Espero que hoje você esteja pensando em nós. O marido não respondeu de forma rude, mas também não respondeu como ela esperava.
E nos dias seguintes, a desconexão voltou mais rápido do que ela poderia ter imaginado. Por quê? Porque, em vez de dar espaço para ele processar as emoções, Marcela preencheu o silêncio com a própria ansiedade. E o inconsciente masculino interpreta isso assim: ele não se rende a partir do centro dela. Ele percebe que ela se está agarrando. E isso não é atraente, não é poderoso, não deixa marca. Agora vem a parte mais importante. Como desfazer um erro já cometido? Como recuperar o controle da situação depois de já ter falado demais, ter escrito, ter demonstrado o seu desejo de que ele se lembrasse de você e ele esfriou? Vou te dizer com clareza. Primeiro, pause imediatamente. Não reaja, haja de forma inteligente. Não explique por que está se afastando. Não diga, percebi que fui muito grudenta. Você não precisa de uma despedida. Você só precisa cortar a energia que ele já percebeu como pressão. O seu silêncio precisa ser eloquente para você, não como punição, mas como prova de que você se reconectou consigo mesma. Isso não é desaparecer sem dar satisfações, é recuperar o equilíbrio. Segundo, não faça do seu próximo gesto algo emocional. Faça algo simbólico. Quando você se reaparecer, faça isso a partir de um lugar completamente tranquilo. Pode ser algo tão simples quanto: vi isso e lembrei de você. Nada mais. Sem emoji de coração. Sem frases carregadas de significado, sem contexto, apenas uma pequena mensagem indicando que você está seguindo em frente com a sua vida, mas que ele ainda está presente de forma elegante. Isso o desconcerta, porque não vem de uma exigência ou de apego. Vem de uma mulher que não perdeu o equilíbrio, mesmo tendo demonstrado vulnerabilidade antes. Terceiro, elimine o "eu só queria". Esse pensamento é uma armadilha porque faz você agir a partir de um lugar de carência. E uma mulher que quer ser lembrada pela alma precisa partir sem medo de desaparecer. É simples assim, é poderoso assim. Agora escute bem, se o que você fez já apagou essa chama, então a sua única opção é voltar a ser um mistério. E para ser um mistério, você precisa parar de se narrar emocionalmente. A mulher que precisa ser compreendida é excluída do imaginário masculino. Mas a mulher que se compreende e não pede interpretações é aquela que deixa um eco impossível de ignorar. E se você está se perguntando, mas como sei se já perdi tudo? Como sei se depois de tudo isso ainda existe uma conexão que pode ser reacendida? Vou te dar essa resposta no próximo ponto. Porque existe um tipo de silêncio que não significa esquecimento, mas processamento emocional masculino. E se você souber interpretá-lo corretamente, poderá despertar o desejo dele sem dizer uma única palavra. O silêncio emocional que o confronta e faz com que ele sinta ainda mais a sua falta. Existe um tipo de silêncio que não te afasta. Não esfria as coisas, não cria distanciamento emocional. Há um silêncio que se instala de forma tão profunda que não pode ser ouvido, mas é sentido. Ele sente, e esse silêncio não vem do orgulho, nem da frieza, nem do ego. Vem de um lugar que a maioria dos homens não está preparada para encarar: a sua presença emocional silenciosa. Porque quando você vai embora e não faz o acompanhamento ansioso típico, não se justifica e não vira uma sombra. Em vez disso, simplesmente desaparece com calma, sem precisar fechar nenhuma porta. Ele não te perde de vista. Ele começa a te procurar internamente, e é aí que algo profundo acontece. Ele não tem como se defender porque você não fez nada de errado. Você não reclamou, não insistiu, não perguntou como ele se sentia, não mandou nenhuma mensagem sutil nas redes sociais. Você simplesmente foi embora com dignidade e o seu silêncio o confronta. Vou contar o que Letícia, de 50 anos casada, vivenciou. Durante anos, seu marido foi um homem prático, amoroso, mas emocionalmente fechado. Eles viviam como parceiros de vida, mas sem faísca, sem profundidade, até que um dia, após um jantar tranquilo, algo mudou. Uma conversa sincera, um olhar demorado, e naquela noite foram além do físico.
se redescobriram de uma forma que não acontecia há 15 anos. Mas Letícia fez algo diferente dessa vez. Quando ele terminou de falar com ela, de olhá-la e acariciá-la, ela não pediu mais nada. Não falou sobre aquele momento. Não tentou selar o que haviam vivido com palavras. Apenas o beijou na testa, levantou-se com calma, ajustou sua posição, parou diante do espelho e disse baixinho: "Vou beber um pouco de água. Durma bem." E não tocou mais no assunto no dia seguinte, nem no seguinte, nem no que veio depois. Durante uma semana, ela manteve um silêncio emocional brutalmente belo, não evasivo, não passivo-agressivo, simplesmente sereno, limpo, firme. E esse silêncio, segundo as próprias palavras do marido dela algum tempo depois, fez com que ele sentisse que, pela primeira vez em anos, ela havia se tornado uma mulher que ele não queria perder. Por quê? Porque Letícia não usava palavras para se agarrar a ele. Ela usava a sua presença para se elevar acima da situação. O silêncio dela não era uma parede, era um espelho no qual o marido tinha que se ver, onde não encontrava nenhuma ansiedade feminina para contê-lo, onde não havia uma mulher se moldando às emoções dele. Havia apenas ela, no seu centro, no seu eixo, naquele silêncio que não implorava nem explicava, que não estava defendendo nada. E aquele silêncio era mais forte do que qualquer "eu te amo". Agora escute, porque aqui vem a parte prática. Como criar esse silêncio emocional sem que pareça indiferença ou punição? Veja como, passo a passo. Primeiro passo: faça do silêncio a sua afirmação, não a sua vingança. Não fique em silêncio esperando que ele sofra. Não use o silêncio como forma de controle. Use o silêncio como uma afirmação de que você não precisa validar o momento com palavras. Diga a si mesma: "Isso foi valioso. Não preciso garantir isso com mais nada." Isso cria uma frequência emocional que ele sente e que o desconcerta. Segundo, mantenha a sua rotina sem drama. Depois desse momento, faça o que você normalmente faz, mas com mais conexão consigo mesma. Não ignore, não persiga. Simplesmente seja você, mais você do que nunca. E se ele escrever, responda com gentileza, mas sem excesso de emoção, sem ansiedade, e sim com paz, porque essa paz faz barulho. Terceiro, elimine qualquer tentativa de forçar a continuidade. Não diga: "Adorei estar com você ontem à noite." Não pergunte a ele: "Como você está se sentindo?" Isso quebra o encanto. Ele não precisa da sua análise. Ele precisa processar a nova energia, e isso só acontece quando você não interfere no processo. Quarto, entregue-se ao mistério. Deixe sem explicações, sem esclarecimentos, sem a necessidade de confirmar o que viveram. Deixe-o em paz com os próprios pensamentos. Ele pensa em você porque não consegue entender o que aconteceu, não porque você está explicando. Porque quando o inconsciente masculino não consegue encontrar um padrão, ele o busca. E quando o que sente não corresponde ao que esperava, fica obcecado. Mas isso só acontece se você não quebrar o silêncio que cria esse efeito. E agora que você sabe disso, quero que se faça uma pergunta brutal. Estou disposta a parar de falar para começar a ser lembrada? Porque se você estiver, então continue. Porque no próximo ponto vou revelar que tipo de conexão silenciosa ativa mais a necessidade de um homem de voltar para você, mesmo que ele não escreva ou não diga isso. E mais importante ainda, como manter essa conexão sem perseguir, sem controlar, sem dar explicações, simplesmente sendo você mesma a partir da sua força emocional mais irresistível. A mulher que parte sem se sentir vazia e se torna inesquecível. Existe um equívoco que afeta mulheres fortes, conscientes e sensíveis há décadas. Uma confusão que sabotou relacionamentos, gerou rupturas desnecessárias e fez com que muitas entregas legítimas não chegassem a lugar nenhum. A ideia errada de que, se você for embora, ele vai interpretar como falta de interesse. Que se você não buscar uma reconexão, ele vai achar que você não se importa. Nada poderia estar mais longe da verdade.
Porque existe um tipo de mulher que vai embora, mas não deixa um vazio, deixa uma impressão. Uma impressão que não é esquecida, que não grita, mas ressoa, que não o arrasta, mas deixa uma marca. E essa mulher não vai embora com palavras bonitas, nem com explicações sobre o que sentiu, nem com a intenção de causar uma boa impressão. Ela parte do seu próprio centro, não porque não se importa com o homem, mas porque já aprendeu a se valorizar mais do que qualquer outra coisa. Nádia, de 49 anos, entendeu isso tarde demais. Separada há 3 anos, ela teve uma forte conexão emocional com um homem mais jovem. Compartilharam momentos repletos de conexão, atração e confiança. Mas sempre que algo profundo acontecia entre eles, ela tentava manter a chama acesa. Escrevia para ele horas depois, sugeria um plano para se verem novamente e perguntava como ele estava se sentindo. Queria ter certeza de que o que havia acontecido não seria esquecido, até que um dia ele parou de responder e se afastou sem dizer uma palavra. Nádia ficou devastada, porque não entendia como algo tão intenso poderia ter terminado assim. Até que na terapia ela se deparou com uma verdade que a despedaçou por dentro. Ele não está fugindo de você. Ele está fugindo do vazio emocional que você deixava cada vez que tentava se agarrar ao que não precisava ser agarrado. E foi assim que, sem que ninguém percebesse, ela estava fazendo o que muitas fazem, preenchendo o silêncio com necessidade. Em vez de honrar o que havia vivido e partir com poder, ela queria ter certeza de que ele sentia o mesmo que ela. Mas o que ela não sabia é que quando uma mulher tenta manter a conexão emocional com ainda mais emoção, o homem começa a sentir que precisa se afastar para respirar. Então, o que torna a mulher inesquecível diferente? Aquela que não precisa se despedir com frases memoráveis ou controlar como será lembrada, e ainda assim deixa uma marca que não desaparece. Ela faz algo radical. Parte sem deixar um vazio porque não sai de mãos vazias. E aqui vem a parte essencial. Primeiro, ela não sai procurando algo, simplesmente sai completando um ciclo. Não espera por uma reação, não dá pistas, não deixa a porta entreaberta. Ela simplesmente sente que aquele momento foi suficiente e se permite fechar emocionalmente a partir do seu próprio lugar de plenitude. E isso o afeta, porque um homem pode não entender muitas coisas, mas percebe quando uma mulher não precisa de mais nada. Não porque ele esteja frio, mas porque ela já está completa. E essa sensação é magnética, porque a maioria das mulheres fica por precaução, mas a inesquecível parte porque está pronta. Segundo, ela não desaparece, ela deixa uma marca. E aqui está a chave mais importante deste ponto. Uma mulher inesquecível não some do mapa para criar drama. Ela se retira, mas deixa um eco. Como? Com um único gesto. Um símbolo sutil que não se apaga facilmente. Um perfume no travesseiro. Um sussurro antes de partir que não busca resposta. Um olhar demorado que não implora. Uma risada que persiste. Um gesto com o cabelo, um pequeno detalhe físico natural e repetido, que se torna um símbolo, que se torna uma âncora, uma impressão sensorial que o homem não sabe processar de forma lógica, mas que cada vez que se lembra dela, o reativa emocionalmente. E não porque ele queira jogar com a cabeça dela, mas porque ela deixou parte da sua autenticidade ali, sem medo de ser lembrada. Terceiro, ela não espera que ele a procure, mas deixa em aberto a possibilidade de ser encontrada. Ela não apaga, não bloqueia o caminho dele, não dramatiza, não dá pistas. Simplesmente segue vivendo a vida como se não tivesse nada a provar. E se ele a procurar, ela decide a partir do seu novo lugar. E se ele não procurar, ela não se perde na espera, porque já entende que o seu valor não depende de uma recuperação emocional masculina, mas da sua permanência interna. E é essa permanência que a torna inesquecível. Quarto, ela não atua, ela simplesmente é. E isso transparece. Ela não está fingindo serenidade, não está fingindo ser fria, não está imitando uma estratégia.
Simplesmente aprendeu a habitar o seu próprio centro. E o mais impressionante é que, quando uma mulher se torna ela mesma, sem tentar manipular o resultado, o inconsciente masculino registra isso como algo impossível de controlar. E aquilo que ele não consegue controlar o assombra. O que ele não entende o prende. O que o afeta em silêncio faz com que ele sinta falta dela, mesmo quando não admite. Agora você entende a diferença, certo? A mulher que parte ansiosamente fica para trás. Aquela que parte com silêncio ressentido é esquecida. Mas aquela que parte sem deixar um vazio, porque já está completa, isso se torna uma marca emocional. Não uma opção vagamente lembrada, mas uma marca. E se você está aqui, provavelmente é porque você não quer implorar, nem se agarrar, nem perguntar se ele está pensando em você. Você quer se tornar essa mulher. E deixa eu te dizer uma coisa. Você está no caminho certo, porque no próximo ponto vou te mostrar como usar essa energia que você costumava desperdiçar, perseguindo e transformá-la no seu novo poder silencioso de atração. Aquele que não implora por amor porque o irradia. E quando uma mulher irradia amor, ela não precisa implorar por ele. Em conclusão, não é magia, não é sorte, e certamente não se trata de encontrar o homem certo. É decisão, é presença, é transformação interior. Quando você aprende a partir sem vazio, quando entende que o seu silêncio não é ausência, mas uma afirmação, quando para de pedir para ser lembrada e começa a viver como alguém que não precisa de explicações, a sua energia se torna inesquecível. Porque o eco mais profundo que uma mulher deixa em um homem não é o das suas palavras, mas o da sua alma, quando ela não está presente. E se você ouviu tudo isso até aqui, então você sabe. A mulher que ele não consegue esquecer é aquela que não teve medo de partir com dignidade, mesmo que uma parte dela quisesse ficar. Agora comente abaixo. Parto sem medo, porque já estou inteira. E que essa afirmação não seja apenas uma frase, mas o início de uma nova forma de ser. Aproprie-se do seu poder. Jung e a alma sabia disso. A mulher que se encontra se liberta. Não se perca por ninguém. E se essa mensagem fez sentido para você, convido você a deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho. E se você sentir no coração o desejo de apoiar ainda mais este espaço, agora você pode se tornar membro do canal e aproveitar benefícios exclusivos, como receber respostas prioritárias nos seus comentários, consultas psicológicas, participação nas decisões sobre os próximos vídeos e um acompanhamento mais próximo no seu processo de transformação. Mas não vá ainda. Vou deixar 2 vídeos na tela que tenho certeza de que você vai adorar. 2 fontes de sabedoria inestimáveis. Estarei te esperando agora mesmo, seja qual for a sua escolha. Como sempre, sou Jung e a alma. Até lá.